Fala, galerinha do Estuda Química! Essa é a nossa continuação da aula sobre titulação. Aula passada a gente viu os conceitos iniciais e nessa, conforme prometido, é solução padrão. Pessoal, quem não viu a aula anterior, volta lá, vai lá, assiste lá a primeira aula. Teve alguma dúvida, assiste de novo, para a gente dar continuidade, ficar firme, ficar todo mundo fera na titulação. Bom, pessoal, essa videoaula, como prometido, a gente vai estar falando sobre solução padrão. E o que é uma solução padrão? Uma solução padrão é uma solução que eu tenho a minha concentração conhecida. É uma solução que eu sei qual é a concentração dela e é uma concentração bem definida. É uma solução bem precisa, tá? Por que ela precisa ter essa tamanha precisão? Porque ela vai seguir para a gente de referência, tá? De outras concentrações, ou seja, a partir dessa minha solução de concentração conhecida, eu vou determinar a concentração das demais soluções. Então, se ela não estiver bem alinhadinha, eu vou achar valores errados, eu não vou achar valores bem aproximados. Bom, e existem duas maneiras de eu obter a minha solução padrão. A primeira é usar um padrão primário como soluto, tá? E a segunda é a padronização de uma solução de concentração aproximadamente conhecida, o que a gente chama de padrão secundário. Professora, padrão primário, padrão secundário, eu estou meio perdido. Esquenta não. Acompanhe aqui comigo que vocês vão ficar feras nisso aí também. O que é um padrão primário, pessoal? Um padrão primário, ele é um soluto, ele é um reagente, que precisa preencher alguns requisitos fundamentais. Por exemplo, como alta pureza. Quando eu falo alta pureza, é alta pureza mesmo, gente. Vocês podem ver aqui, ó, que é mínimo 99,9%. Ou seja, é pureza demais. É 0,1% aí de impureza que pode ter no máximo, tá? Estável ao ar, ou seja, ele não pode ser higroscópico, ele não pode reagir com oxigênio na temperatura ambiente, ele não pode mudar em contato com o ar, ele tem que ter estabilidade, tá? Estável às temperaturas de secagem. Por que, professor, estável às temperaturas de secagem? Ah, pessoal, assiste a videoaula Preparo de Soluções, que vocês vão saber isso tudo, que é fundamental. Os nossos reagentes, eles precisam estar secos antes da gente fazer as pesagens e as preparações das amostras, porque senão a massa de água que tem naquela amostra interfere, desloca a massa do reagente e daí a gente não consegue determinar a concentração real. Então, se a gente tira a umidade geralmente a uma temperatura próxima de 110 graus, ele precisa ser estável a essa temperatura, tá bom? Boa solubilidade no meio de titulação. Já pensou, você está tentando fazer aquela titulação e aquele padrão ali insolúvel? Não dá. Ele tem que ter uma boa solubilidade. Massa molar elevada, de modo que o erro relativo associado à pesagem seja minimizado. Ou seja, se eu tenho um padrão que a massa dele é muito alta, se tiver uma variação lá na quarta casa decimal da balança, 0,0001, não vai impactar tanto quanto se eu pegar uma amostra que a massa molar seja baixa, tá? Então, é por isso que é legal ele ter uma massa grande, para que um pequeno erro não abale, não interfira tanto na nossa concentração final. E disponível de baixo custo. Não adianta nada ser um padrão maravilhoso, mas ser difícil de encontrar, ser muito caro. Tá? Esses são os requisitos do padrão primário. Tipos de padrão primário, então. Eu trouxe aqui alguns exemplos. Por exemplo, o oxalato de sódio. É muito usado o oxalato de sódio, viu, gente? 99,95%, é extremamente puro e preenche os nossos pré-requisitos. Piptalate de potássio, dicromato de potássio, são exemplos de reagentes que eu posso preparar uma solução padrão deles. Professora, como assim o negócio é um reagente, eu vou preparar a solução padrão?
Assista a videoaula de preparo de solução que vocês vão entender bem. Cálculo de preparo de soluções, tá? O padrão primário deve sempre ser seco antes da pesagem, exceto quando é um padrão hidratado. Ou seja, a gente tira aquela umidade da amostra, como eu havia dito, para não interferir na nossa pesagem. Exceto no caso de ser um padrão hidratado já. Ele já é um padrão que já está com uma umidade dele ali, né? E já é relativa essa umidade já na massa da minha amostra, tá? E deve ser preparada pela dissolução de uma massa precisamente pesada do soluto e diluída em um volume definido. Obtém-se uma solução de concentração precisa. O que é isso, pessoal? Eu vou pesar a minha massa determinada, ela já vai estar previamente seca, pesei essa massa, vou preparar uma diluição e aí vou solubilizar esse meu soluto, vou causar uma dissolução e vou transferir para um balão a aferir precisamente, tá? E aí sim eu tenho a minha solução de concentração conhecida e bem precisa, tá? Vocês vão ver lá no vídeo aula, quem não assistiu de preparo de solução, que eu ainda mostro bem claramente a diferença entre os preparos de uma solução que vai ser trabalhada como padrão e uma solução que vai ser padronizada, tá? Existe uma diferença muito grande na delicadeza, na sutileza que a gente precisa para preparar essas soluções. Então, esse que é uma solução de padrão primário. Eu tenho um reagente que preenche aqueles requisitos e que eu posso preparar uma solução de concentração conhecida desse reagente. E isso, pessoal, reflete aquele primeiro requisito que eu tinha falado com vocês. Aqui, olha, que a gente fala para obter uma solução padrão de duas maneiras. Uma delas é o uso de um padrão primário como soluto. É isso que eu acabei de explicar para vocês. E agora a gente vai ver a segunda forma, que é uma solução de concentração aproximadamente conhecida. A gente chama de padrões secundários. A gente tem alguns exemplos de padrões secundários. Todo mundo que estuda química ou que é um pouco curioso, que leu a embalagem de shampoo, conhece que é o famoso EDTA. EDTA é muito utilizado. Hidrólise de sódio, nitrato de prata, permanganato de potássio, são reagentes extremamente utilizados, pessoal, na rotina mesmo de um laboratório, tá? Podem ser preparados sem uso de equipamentos e vidrarias de alta precisão. Por que isso? Porque são soluções que vão ser padronizadas. O padrão primário, ele é o padrão de confiança. O padrão secundário é um padrão que vai vir a ser padronizado. Entendeu? Então, qualquer variaçãozinha que tiver, é claro que a gente não vai fazer para lá, vai fazer mal feito, mas qualquer variaçãozinha na precisão que tiver, vai ser corrigido na padronização, tá? Usa-se uma solução de padrão secundário com concentração aproximada da desejada para titular uma massa conhecida de um padrão primário. Então, por exemplo, eu preparei uma solução de permanganato de potássio 0,1 molar. Permanganato de potássio é um padrão secundário. Fiz ela aproximadamente 0,1 molar. Como que eu vou fatorar, como é que eu vou padronizar essa minha solução? Eu vou pegar uma massa de um padrão primário, por exemplo, o oxalato de sódio, definida, vamos supor que eu pese 0,16 gramas de oxalato de sódio, e vou titular esse 0,16 gramas, solubilizado, claro, com a minha solução de permanganato de potássio 0,1 molar. A partir dessa leitura de titulação, eu faço alguns cálculos, alguns arranjos e consigo definir bem exatamente a concentração. Então, se eu preparei uma concentração 0,1 molar de permanganato de potássio, mas essa solução apresentou algumas variáveis durante a pesagem, vamos supor que depois que eu padronizei com o meu padrão primário, o oxalato de sódio, eu descobri que a minha concentração, na verdade, em vez de 0,1 molar, é 0,0989, por exemplo. É bem aproximado de 0,1, 0,0989, bem aproximado, mas não é 0,1 preciso. Então, por isso que quando a gente vai preparar um padrão secundário, a gente não tem tanta cautela quanto para um padrão primário. Mas é importante fazer um trabalho bem feito da mesma forma, tá? E a gente usa muito padrão secundário, pessoal, por uma questão de ser um custo mais baixo do que do padrão primário e muito mais disponível no mercado. Existem muito mais padrões secundários do que padrões primários, né? Até porque a gente viu que a lista de padrão primário é muito grande para ser preenchida. Então, a gente tem muito, na prática, a utilização de padrão secundário, tá?
tá? Só agradecer a vocês por ter me acompanhado em mais esse vídeo aula. Quem não está inscrito ainda, se inscreva no canal. Gostou do vídeo? Deixe seu joinha, deixe seu comentário, deixe sua sugestão. E não para por aqui, pessoal. Agora a gente vai trabalhar agora com os tipos de titulações que a gente ainda tem. E vamos preparar essa aula, eu vou preparar essa aula com muito carinho, porque é fundamental para você, concurseiro, você que está na faculdade, no curso técnico, você que é curioso de química, você que está trabalhando agora, está indo para a área de qualidade agora, é muito, muito, muito importante, tá bom? E quem ainda não dominou preparo de soluções, vai lá e assiste a aula. Preparo de soluções, concentração estequiométrica, cálculo de soluções, para você ficar fera nisso, entendeu? E você tirar 10 na sua prova experimental, você passar no seu concurso e você ser um profissional excelente, tá bom, pessoal? Abraço e vamos que vamos. Próximo vídeo aula.